que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Pode ser que algumas traduções esteja escrito planos. Amém? Tome assento por bondade. Quando começou o Senhor a falar no livro de Jó, capítulos de número 1 e capítulo de número 2, e depois subsequente os próximos capítulos, nós não vamos ter mais nenhuma informação acerca de Deus se comunicando, Deus falando. Apenas nos capítulos 1 e 2. Nos próximos capítulos nós vamos ter a fala de outros, como os da mulher de Jó, os amigos de Jó e do próprio Jó. Deus só vai voltar a falar ou se comunicar no capítulo de número 38 até o capítulo de número 42. Se a gente for pegar os capítulos em que Jó fala, os amigos de Jó falam, a gente pode destacar que os amigos de Jó, os 3 primeiros, usaram 9 capítulos para falar, revelar a sua sabedoria a Jó e acusar Jó de pecados que Jó não havia cometido. Eliú, que vai aparecer no capítulo 32, utilizou 6 capítulos para falar. Jó utilizou 21 capítulos para falar acerca de sabedoria, das suas próprias reclamações, murmurações, acerca da sua autojustiça, ou acerca de falar para Deus que Deus estava errado na sua prática de justiça em relação a Jó, em relação aos ímpios. Deus usou apenas 4 capítulos para falar, exortar ao coração de Jó, como também aos seus amigos. E enquanto Deus está falando, impera sobre eles o silêncio. E qual que era o maior desejo de Jó? O maior desejo de Jó era ouvir a voz de Deus. Era ouvir Deus falar. Jó desejava uma audiência com o Senhor. E quando esta audiência aconteceu, porque Jó esperava que o Senhor respondesse a respeito da sua justiça e da sua própria integridade. Mas quando Deus responde a Jó, a resposta de Deus não era aquilo que Jó esperava. Deus não explica para Jó o porquê da sua provação. Deus não explicou para Jó que houve um diálogo entre ele e Satanás. Deus não explicou para Jó as causas das suas provações. A forma que Deus resolveu falar com Jó foi através de perguntas, em torno de 53 perguntas do capítulo 38 até o capítulo de número 41. E o Senhor, quando vai responder a Jó, lá no capítulo de número 38, a resposta de Deus a Jó vem através de um redemoinho, de uma tempestade. E é interessante que estas manifestações do Senhor são figuras de linguagens teofânicas, ou aparições do Senhor, através do vento, através da tempestade,
através de um redemoinho, através de uma sarça. E a gente vê muito isso nas Escrituras. Deus, quando se revelou para Elias numa caverna, através de uma brisa suave. A Moisés numa sarça. Então nós temos muito estas questões de teofania, aparições de Deus, as formas de Deus falar. Deus tem diversas formas de falar conosco, de se comunicar conosco. Nós só temos uma. Qual é a única forma que nós temos para falar com Deus? Oração. Não tem outra forma de você conversar com Deus, falar com Deus, se expressar para Deus, que não seja por meio da comunicação com Deus através da oração. Deus tem diversas formas de falar conosco, como falou com Jó através desta teofania. E a primeira pergunta que Deus faz a Jó, lá no capítulo 38, no versículo 2, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Primeira pergunta. Só para vocês terem um resumo das perguntas. Jó não conseguiu responder uma sequer. Não teve capacidade para responder uma pergunta do Senhor. E o Senhor começa com esta pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? A ideia de conselho sugere plano ou razão das coisas. O entendimento de Jó em relação a Deus ficou obscurecido. Jó não compreendeu a Deus, não entendeu a Deus. A maneira de Jó tentar entender a Deus foi através da sua própria naturalidade. E Jó não alcançou uma compreensão acerca de Deus. Então a pergunta: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E daí o Senhor fala para Jó: cinge os teus lombos como homem, isto é, te prepara. Eu vou falar contigo, vou te fazer perguntas e tu vai me responder. E daí Jesus, ou Deus, pergunta a Jó: aonde ou onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tu tens inteligência. Quando eu estava formando os alicerces, criando as coisas, onde tu estava? E o capítulo 38, o Senhor começa a destrinchar perguntas sobre a criação e a capacidade que Ele tem de criar, cuidar, alimentar, deter. E o que nós podemos perceber nesta divisão de capítulos, do 38 até ao 41, começando através do capítulo 38 e 4, desde a criação da terra até o esvaziamento dos odres do céu em 38 e 37, o que o Senhor revela? Sua sabedoria, sua perfeição. E Jó não teve a capacidade de responder aonde estava. Jó não teve a capacidade de responder a Deus a respeito da própria criação de Deus e da providência divina para manter esta criação. Jó deveria ser capaz de responder perguntas como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó como que Deus alimenta os leões, seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria e seus filhotes e protegê-las dos predadores? E sobre o jumento
e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia. E o que nós percebemos é a capacidade, a sabedoria, a soberania de Deus na criação e a insignificância do homem. Como é feito, como foi criado, quem, onde, responde, se tu tens capacidade para responder. Tu não consegue dominar um animal feroz. Como tu quer ter a capacidade de responder a respeito das coisas que só Deus sabe? Tu não tem domínio das coisas ferozes desta terra e da sua própria natureza. Tu não tem controle da própria natureza. E como que tu quer governar como Deus? Como que tu quer agir como Deus? E lá no capítulo 40, 41, o Senhor continua perguntando, é um calhamaço de pergunta atrás da outra. E Jó só recebendo na cabeça, só recebendo pancada. Quando ele tentava reagir, vinha uma pergunta. Quando ele ia tentar reagir de novo, outra pergunta. Uma atrás da outra. E Jó não respondeu, nem no capítulo 38, nem no capítulo 39. E o capítulo 40, então, Jesus, ou Deus, melhor dizendo, continua a perguntar, porventura, lá no início do capítulo 40, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim aguia a Deus que responda a estas coisas. O Senhor faz uma forte declaração contra Jó. Esta declaração forte é como se Deus estivesse dizendo para Jó: você tem se queixado, resmungado, murmurado. Agora ouça o que eu estou te falando e me responda. Me diga, acha a resposta para as perguntas que eu te faço. E o que nós percebemos é que Jó está sendo massacrado. O discurso de Jó está sendo massacrado pelo discurso de Deus e pela eloquência do discurso de Deus. Em todos os lados que Jó olha, perguntas. E nenhuma resposta para as perguntas. Jó tinha dito, olhou para frente, para trás, para ambos os lados, mas não havia encontrado Deus. O desejo de Jó era encontrar Deus, e ele não encontrava, não achava. Questionava, resmungava. As interpretações de Jó estavam equivocadas. Jó não teve capacidade de avaliar o poder de Deus, a criação de Deus. E o que Jó percebeu é que nas perguntas de Deus, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um espaço sequer deste universo que Deus não esteja. Salmos de número 19, verso de número 1. Olha o que o salmista diz deste salmo. Salmo 19 e 1. Bote lá na tela. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos de número 139, versos 8 e 10. Olha o que o salmista responde a respeito do poder de Deus, da criação de Deus, dos locais aonde Deus está. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer
no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Continua. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, continua, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Não tem um espaço que Deus não esteja. Não existe local que Deus não esteja. Em todos os locais, Deus está. Deus está dizendo para Jó, eu estou na frente, eu estou atrás, eu estou em cima, eu estou embaixo. Para onde tu olhar, eu estou. Para onde tu observar, eu estou. Eu estou nas profundezas do mar, eu estou no mais elevado céu. Nos locais mais longínquos da terra, eu estou. Locais que o homem não explorou ainda, estou lá. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, todo poderoso. Daí depois de ouvir estas coisas, Jó então vai fazer a sua primeira comunicação. E vai responder não as perguntas, mas a sua própria incapacidade. E lá nos versículos 3 a 5, ele reconhece o erro dos seus caminhos, as falhas que cometeu, a sua insignificância, e de forma humilde ele vai dizer, eis que sou vil, eu sou errante, pecador, pequeno demais para responder a Deus. E novamente, Deus vai pedir para Jó, cinge os teus lombos, como homem que tem mais perguntas, e eu quero que tu me responda. Eu quero que tu me diga. Lá no capítulo 40, versículo de número 8, porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? A palavra juízo, mishpah, no hebraico, ela tem alguns significados no Antigo Testamento. Pode-se entender como justiça ou direito, pode-se entender como um sistema de ensino correto a ser seguido, pode-se entender como direitos ou privilégios, pode-se compreender também como a prática de um costume, de uma tribo ou de determinado local, mas nesse contexto aqui, parece significar os princípios do governo de Deus no mundo. Quando você olha para os discursos de Jó, nos textos anteriores, Jó, ele vai dizer que o governo de Deus não servia para absolutamente nada, porque o Senhor estava distante, aquém, longe da sua realidade. Jó estava dizendo que Deus não olhava para ele, não contemplava ele, não observava e não praticava justiça na sua vida. A atitude de Jó foi extremamente equivocada, ele confrontava ao Senhor, mas o discurso dele estava contraditório à verdade. Deus então pergunta a Jó, nos versículos de número 9, e a pergunta de Deus a Jó é, ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como a sua? Por acaso tu tens o meu poder?
Por acaso tu tens a minha ação de governar? Por acaso tu é Deus e tem meus braços, minha força, meus atributos exclusivos para operar? Responda, Jó. Me diga alguma coisa. E daí lá no versículo 15, em diante, até o capítulo 41, nós temos informações sobre dois grandes animais criados por Deus. Betemote, que alguns sugerem ser um grande rinoceronte, e o Leviatã, que alguns dizem ser um grande crocodilo. Estudiosos, inclusive, a Almeida dá esta sugestão de nomes: rinoceronte e crocodilo. Mas a ideia que Deus está passando para Jó é que esses dois animais robustos, fortes, e nós temos as características desses dois animais, é que eles representam o ápice da força natural, como também sobrenatural, assim como é inexplicável o mundo criado por Deus. Mesmo estes poderosos animais, como o Betemote, que nem as águas do Jordão, olha só a ideia, que nem as águas do Jordão podiam cobri-lo. Isso dá a ideia de altura, de um animal temido, de um animal feroz. Mas mesmo estes animais criados, como o Behemoth e o Leviatã, estavam debaixo da mão de Deus. Por quê? Porque foram criados por Deus. Tem também, e alguns estudiosos dizem, que pode se referir esses dois animais aos dinossauros. Mas o que Deus estava dizendo para Jó? Lá no capítulo 41, no versículo 11. Tudo que está debaixo dos céus é meu. Não tem um animal, nada que está na natureza, nada que está neste mundo que não seja meu. Fui eu que criei. Tenho o meu selo, tenho o meu domínio. Quem estraga aquilo que Deus criou é o próprio homem. Quem estraga ou quem estragou aquilo que Deus criou foi o próprio homem por causa do pecado. O mal que sobreveio. Os desastres que acontecem. É fator humano. Por causa do pecado que entrou. Mas tudo que Deus criou é bom. Perfeito. Não há imperfeição na criação de Deus. Não há descontrole na criação de Deus. A questão é que o pecado que domina o homem, que domina a natureza do homem, faz com que o homem estrague aquilo que Deus criou. Estrague aquilo que Deus formou. Paulo, se eu não estou enganado, em Coríntios vai dizer que a natureza geme pelo seu Redentor. A própria natureza geme pelo dia da sua redenção. Quando o Senhor, então, estabelecer o milênio, a nova Jerusalém, e o pecado não estiver mais na terra, não fazer mais parte do conceito humano, e as coisas então vão estar no seu nível de perfeição. Adão tinha contato com animais ferozes, mas no Éden não eram. O pecado destruiu. O pecado arruinou. Tenta fazer carinho num leão para ver o que acontece contigo.
mesmo que você trate como um animal de estimação e crie ele desde pequeno, o instinto dele é selvagem e ele pode atacar. Mesmo sendo um animal domesticado, mas por causa do instinto, e a gente já viu isso. Pessoas que criaram, domesticaram estes animais ferozes, e este próprio animal atacou seu dono. Porque é instinto desses animais. E por causa do pecado que entrou no mundo, a ferocidade deles veio à tona. Mas o que Deus está dizendo para Jó? Até estes animais que você não tem domínio, até estes animais que você teme, o Leviatã e o Betemote, até estes grandes animais estão no meu controle, estão no meu domínio. É a mesma coisa de Deus dizendo para Jó: quem és tu? O que tu pensa que é para discursar comigo? O que tu pensas que tu é para levantar a voz comigo? O que tu pensas que tu é para falar de justiça comigo? O que tu pensas que tu é para falar comigo de moralidade? Tu é pó, tu é homem. Tu é cinza, tu é barro, tu é criado. Tu não é o criador, tu és criatura. O que tu pensa que tu és? De vez em quando, a gente pensa que é alguma coisa e quer debater com Deus, até em oração. De vez em quando, a gente acha que tem controle sobre Deus. Eu faço, eu ordeno, eu determino. As coisas têm que acontecer conforme eu mando. Se eu falo, Deus tem que fazer. Espera aí, você é criatura. A condição de filho não te dá direito de você debater com o Criador. A condição de filho não te dá direito de você achar que é maior do que o teu pai. A condição de filho não te dá o direito de achar que você é um sábio conselheiro que pode ensinar a Deus alguma coisa. Espera lá. Você é servo. Quem tem que ser instruído, quem tem que ser corrigido, quem tem que ser exortado é você. Você erra, você falha, Deus não. Deus é perfeito. E às vezes a gente acha que tem esta graça. A gente acha que tem esta qualidade de achar que Deus tem que estar sujeito a mim. Espera lá. Quem tu pensa que tu é, Jó? Teus discursos para mim, meio que parafraseando aquilo que Deus estava dizendo, teus discursos para mim não serviram de absolutamente nada, a não ser para declarar teu próprio pecado, a não ser para declarar tua própria incapacidade, a não ser para declarar tua própria insignificância. Eu te fiz um monte de perguntas e tu não conseguiu responder uma sequer, e tu acha que tu é alguma coisa para dizer como que eu devo fazer. Como que eu devo agir? Não é mais pela vontade de Deus, mas é pela minha. E daí tem alguns ensinos hoje que vão dizer isso para você. Não, você pode, você tem. Você é um escolhido, então Deus tem que fazer aquilo que você quer. Espera lá. Espera lá. Se colocar você no lado de Deus, você não é nada. Você é um nada. Sabe o que é um nada? É isso aí mesmo, nada.
Se colocar você do lado de Deus, nem com luneta dá para te enxergar. Nem com aquelas lunetas que enxergam micro-organismos dá para te ver. Porque tu não é nada. Agora, a forma de Deus agir, a forma de Deus operar, é uma. E Deus não vai pedir para você autorização para agir na sua vida. Deus não vai chegar para você e vai dizer assim: meu filho, eu quero lhe provar, posso? Meu filho, eu quero testar a sua fé. Posso testar a sua fé? Você me dá permissão para testá-lo? Você me dá permissão para prová-lo? Para, isso não existe. Ele prova a sua vida e acabou. Ele testa a sua fé e acabou. E o que nós temos que fazer é: o justo viverá pela sua fé. Eu posso ser provado e esta aprovação não ter entendimento nenhum. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que esse cenário difícil? Por que esse cenário de tribulação? Não sei. Jó não sabia por que estava enfrentando aquela situação difícil. Deus também não explicou para ele. Deus só provou. Deus testou. E se a gente olhar, Jó foi reprovado. Se a gente lê Jó, a partir do capítulo 3 até o 37, Jó foi reprovado. Porque Jó murmurou. Jó lá no capítulo 3, Jó não desejou ter nascido. Ele queria que a sua mãe tivesse uma gravidez eterna, olha só. Ele queria que Deus o tivesse matado no dia que ele nasceu. Jó questionou a Deus. Jó trouxe sobre si a autojustiça. Então, se nós for observar a fundo, a partir do capítulo 3 até o 37, Jó foi reprovado, mas Deus teve misericórdia. Porque um dos atributos de Deus que também é sobre a nossa vida é a misericórdia. Deus teve misericórdia. Se Deus levar a fundo tudo aquilo que você fala, meu irmão, você está arrebentado. Se Deus levar a fundo as tuas murmurações, teus argumentos, tuas palavras, se Deus levar a fundo, quantas vezes você já falou: eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não quero mais saber. Se Deus levar a fundo tudo aquilo que você falou, meu irmão, você estava arrebentado. É porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o teu interior, Deus conhece os teus sentimentos. Deus sabe que você só está jogando palavras ao vento. E daqui a pouco você está todo arrependido, pedindo para Deus misericórdia. Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou um caco mesmo. Eu sou um atravessado mesmo. Eu não vale nada. Eu ainda quero questionar aquilo que tu está fazendo. Tem misericórdia de mim. Foi o que Jó fez. A partir do capítulo 42, é a mesma coisa que Jó então vai responder ao Senhor. Mas é a mesma coisa que Jó está dizendo para Deus: Senhor, para. Não precisa mais fazer pergunta. Eu não vou conseguir responder nenhuma das perguntas que tu estás fazendo. Daí no 42:2, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Agora eu sei, agora eu reconheço, eu sou um miserável aqui. Eu que questionei, eu pensei que sabia aquilo que estava falando, eu pensei que eu sabia aquilo que eu estava dizendo, mas bem na verdade,
eu estava falando era coisa com coisa, sem conhecimento algum, sem verdade alguma naquilo que eu estava expressando, porque eu bem sei agora que tu tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E o interessante é que lá no capítulo 42, no versículo 3, Jó repete a pergunta do Senhor. Quando o Senhor perguntou a ele, quem é aquele, dizes tu, Jó se referindo a Deus, que sem conhecimento encobre o conselho. Ele admite a sua culpa. Ele reconhece que falou de coisas que iam além da sua capacidade e do seu conhecimento. E lá no versículo 6, ele vai se arrepender no pó e na cinza. Se lembra que lá, no capítulo 1, ele se lançou ao chão, rasgou suas vestes e foi para o pó, e pegou cinzas e espalhou sobre a sua cabeça. Ele vai ter a mesma reação. Me arrependo no pó e na cinza, porque é isso que eu sou, pó e cinza. Porque eu bem sei que tudo podes. Quem sou eu, Senhor, para reivindicar a minha integridade? Quem sou eu, Senhor, para reivindicar as minhas ações? E do que Jó estava se arrependendo aqui? Jó estava por acaso se arrependendo dos pecados que os seus amigos o acusaram? Jó estava se arrependendo da reivindicação da sua integridade? Não. Ele estava se arrependendo das acusações presunçosas contra Deus. Ele estava se arrependendo das suas falas cheias de orgulho, de acusações contra Deus. E daí, no versículo 5, anterior ao 6, ele vai dizer uma frase que me chama a atenção. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que era como Jó antes de conhecer o poder de Deus e a forma de Deus agir. Só conhece de ouvir falar. É crente? É. Vem para o culto, vem. Mas só conhece de ouvir falar. Nunca teve uma experiência com Deus. Nunca foi salvo de verdade. Nunca teve uma experiência poderosa, redentora, transformadora na sua vida. Conhece de ouvir falar. Alguém falou sobre Deus. Alguém disse alguma coisa sobre Deus. Alguém falou sobre o poder desse Deus. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu ouvi a tua voz. Eu vi o Senhor num redemoinho. Agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Agora eu te conheço porque eu tenho uma experiência real da sua presença na minha vida. Tem gente que está anos na igreja, anos. Nunca teve uma experiência com Deus. É um crente raquítico, chato, todo atravessado. Tropeça em qualquer coisa. Nunca teve uma experiência real de viver intensamente com Deus. Conhece de ouvir falar. Se perguntar para ele, por que você está aqui? Não sei, eu sei que é legal vir. Por que você gosta de ir para a igreja? Não, é legal. Tem muita gente que vai para o inferno com esse tal do legal. Tem muita gente que vai para o inferno só conhecendo de ouvir falar, mas nunca teve uma experiência real, transformadora, redentora, salvadora. Não seja um crente só de ouvir falar. Não seja um crente que só ouve falar testemunho dos outros.
Não seja um crente que só ouve falar que Deus está na vida dos outros, que Deus faz nos outros. Seja como Jó. Agora eu te conheço. Agora eu sei quem o Senhor é na minha vida. Agora eu sei o amor que o Senhor tem por mim. Agora eu sei a minha insignificância, o quanto que eu sou incapaz, o quanto eu sou pequeno. E agora eu reconheço a sua grandeza e o poder que o Senhor tem sobre mim. Entenda, de uma vez por todas, não viva algo superficial. O Evangelho não é para crente superficial. O Evangelho é para crente que quer se aprofundar em Deus. O Evangelho é para crentes que querem se jogar em Deus e bater no peito e dizer, não, eu sou incapaz, eu sou pequeno, mas eu tive uma experiência de salvação na minha vida que só Deus podia fazer. Seja como Jó. Agora os meus olhos te veem. E o que nós podemos destacar para encerrar, no capítulo 42, do 1 ao 10, é a soberania de Deus dividida em 3 partes. Primeiro, a onipotência de Deus. Verso 1 e 2, eu sei que tudo podes. Eu sei que todo o poder está nas suas mãos. Segundo, a incapacidade do homem julgar a providência de Deus. 3 até o versículo de número 6. Jó se entregando a Deus, revelando a sua incapacidade de responder às perguntas de Deus. E por último, a intercessão em favor dos nossos opositores, 7 ao 10. Olha o que Deus vai falar para os amigos de Jó. Deus se acende em ira contra os amigos de Jó. Porque os amigos de Jó também falaram sem conhecimento de causa. Também erraram, também falharam. E Deus vai falar para eles, olha, Jó vai interceder por vocês. Vocês sacrifiquem. E Jó vai orar. E vai interceder por vocês. E lá no verso 10, e Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus virou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó voltou a ter em dobro tudo aquilo que ele tinha, ou tudo aquilo que ele perdeu. Deus concedeu a ele mais 10 filhos, e os mais formosos. Mas Jó, quando voltou à sua terra, quando voltou à sua casa, e quando voltou a ter aquilo que ele tinha, não foi batendo no peito e dizendo, vocês me viram lá no lixo, não foram lá. Quantos de vocês que estão aqui, que foram sustentados por mim, trabalhavam na minha casa, eu dava tudo do bom e do melhor para vocês, e quando eu fui parar lá nas cinzas da cidade, vocês não olharam para mim, vocês não me viram, não me observaram. Agora que eu estou no melhor, agora que eu estou recebendo tudo em dobro, sumam daqui, desapareçam daqui. Não, não, porque alguns são tendenciosos e pode fazer isso. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender. Tem alguns que cantam aí, nada contra, mas Jó não agiu assim não. Vocês viram o mal que eu estava passando, as enfermidades, me abandonaram, não quero saber de vocês, pelo contrário. Todos aqueles sentaram à mesa de Jó, banquetearam com Jó, trouxeram presentes a Jó. Jó os recebeu, os amou, viveu feliz até o término da sua vida, foi sepultado, porque Jó nunca guardou no seu coração qualquer tipo de mágoa
ou ressentimento de abandono, nem da sua própria esposa, que falou para ele: amaldiçoe-se Deus e morre. Foi com a própria esposa que ele teve mais 10 filhos. Foi com a própria mulher que ele teve mais 10 filhos. Jó, ele podia, no seu direito, né? No seu direito. Agora que eu estou bem, agora que eu estou por cima da carne seca, né? O ditado popular, sumam. Não estou nem aí para vocês. Não quero saber de vocês. Não, pelo contrário, pode entrar. Não guardo nada. Pode trazer os presentes que eu recebo. Sabe por que que muita gente continua vivendo um cativeiro? Porque não consegue orar, nem perdoar os que lhe abandonaram ou lhe fizeram mal. Deus abençoou os amigos que acusaram Jó, quando Jó estava orando. E Deus não mudou o cativeiro de Jó antes de Jó orar. Deus mudou o cativeiro do Jó enquanto Jó estava orando. Enquanto ele estava clamando, Deus estava trabalhando. E eu finalizo dizendo: Deus vai mudar teu cativeiro. Deus vai mudar a tua sorte. Enquanto você estiver orando, Deus vai estar trabalhando em você e por você, através de você. Pode ser que você não saiba por que você está enfrentando certas batalhas. Você não colheu isso, ou você não plantou isso para colher isso que você está passando. Isso não é coisa de plantio. Pode ser que você não entenda a provação, a angústia, o mal que sobreveio, como Jó também não entendeu. Mas Deus está olhando de todos os lados, pela frente, por trás, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo. Deus está te olhando. Deus vai virar teu cativeiro. Deus vai virar a tua sorte. Pode ser que você não entenda o porquê. E Deus também não vai te explicar, porque Ele não é obrigado a explicar absolutamente nada para ninguém. Quando chegar, você vai celebrar. Quando chegar, você vai cantar. Quando chegar, você vai agradecer a vitória que Deus tem para você diante desta provação. Assim como não foi eterna a provação de Jó, assim como não foi eterno o cativeiro de Jó, não será também o teu, não será também a tua provação para o resto da sua vida. Deus vai mudar teu cativeiro, Deus vai mudar a tua sorte. Você vai terminar os teus dias como os dias de Jó, feliz, contente, alegre, com a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Fique de pé por bondade. Reconheça sempre o poder de Deus, a ação de Deus. Reconheça sempre que Deus está acima de tudo. Pode ser que hoje você veio para o culto meio que questionando. Às vezes a gente até já esbravejou dizendo para Deus: hoje é meu último culto. Quem aqui já um dia não falou, né? Eu não vou mais, hoje é meu último culto. Deus não está fazendo nada, eu estou aqui passando prova. É para mim cantar que nem o irmão Lázaro, vou passando pela prova dando glória a Deus, mas estou passando pela prova murmurando. Deus não está nem me vendo. Quantos de nós já falamos isso? Quantos? Quantos de nós que tentamos discursar contra Deus? Até parece que o Senhor não está vendo. Até parece que eu estou passando sozinho, sabe? Meio que desafiar. O Senhor não está vendo, não? Eu tô o quê? Eu estou invisível aqui? O Senhor não está observando, não? A gente acha que é alguma coisa. A gente pensa que é alguma coisa. Se não for Deus, se não for a misericórdia dEle,
se não for a boa mão dele sobre nós, ai de nós, ai da nossa alma, ai da nossa vida. É por isso que eu falei que tem coisas que Deus não leva em conta aquilo que a gente fala. Vai para casa hoje dizendo: Deus, reconheço a minha fragilidade, reconheço minha incapacidade, reconheço minha pequenez, reconheço os meus pecados, reconheço minhas falhas, reconheço a minha insignificância, porque eu sei que tudo podes. Porque eu sei que tudo podes. Feche os teus olhos aí onde você está, vou orar por você. Deus vai te fortalecer. Não questione mais, não murmure. Pastor, só Deus sabe como eu estou, só Deus sabe a minha situação. Não questione, não murmure, não reclame, só louve ao nome dEle, só adore ao nome dEle. Deus vai virar teu cativeiro, Deus vai virar a tua sorte. Isso não é eterno, isso não é para sempre, é uma fase, é uma provação, mas vai passar. É o tempo do choro, é a noite do choro, mas aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. A alegria do Senhor está chegando pelo amanhã. Pai, nós oramos, nós confiamos em Ti. Tu nos conhece por inteiro e por completo. Nós somos incapazes, nós somos frágeis, cheios de limitações. Quantas vezes nós já esboçamos palavras que não eram do nosso coração, foram palavras jogadas ao vento na hora do desespero, da angústia, da ira. Mas Tu nos sonda, Tu nos conhece. Se nós estivéssemos no mesmo lugar de Jó, nós também não teríamos capacidade de responder uma só pergunta. Mas nós cremos que assim como Tu viraste o cativeiro de Jó, assim como Tu mudou a sorte dele, nós cremos que Tu também irá virar o nosso cativeiro. Nós cremos que Tu também vai virar a nossa sorte. Nós cremos na Sua palavra e nós já declaramos, Senhor, que tudo Tu podes. Não existe nada que limite o Senhor de fazer, de operar. Não existe nada que impeça o Senhor. Todos os lugares Tu está, não existe um espaço sequer deste universo que Tu não esteja. Tu pode todas as coisas, e nenhum dos Teus planos, nenhuma das Tuas intenções, nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. Nós cremos na Sua palavra, nós cremos na vitória que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Diga para alguém que está do seu lado: não questione. Diga, não questione, não murmure, creia no poder de Deus, reconheça o poder de Deus, porque Deus vai virar o teu cativeiro. Quem pode glorificar ao nome do Senhor? Quem pode adorar ao nome do Senhor? Quem pode bendizer o nome do Senhor? Quem pode exaltar o nome desse Deus? Quem pode dizer que Ele tudo pode, que Ele tudo faz? Diga alguma palavra de adoração a Ele. Diga alguma palavra de louvor a Ele. Diga que Ele é santo, diga que Ele é lindo, diga que Ele é fiel, diga que Ele é o Todo-Poderoso. Diga que Ele está acima das estrelas, diga que Ele governa. Oh, aleluia! Aleluia, 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 então eu aleluia, paro aleluia, aleluia. No meio do silêncio, Ora baga, chora baga, chora até que baga. venha
ao meu Ah, lado. Tu és poderoso, Jesus, Tu és poderoso, Jesus, Tu és poderoso, Estou Jesus. triste, minha Nós te alma adoramos, está nós te cansada. adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Os nós te adoramos. problemas fazem um coração Aleluia, pesar. aleluia, aleluia. Então eu paro no meio do Aleluia. silêncio, Aleluia. até que venhas ao meu lado sentar. Deus me levanta para alcançar montanhas. Deus me levanta para andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre seus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Amém. Graças a Deus. Você recebe esta palavra em nome de Jesus? Amém. Graças a Deus. Domingo, nossa escola bíblica dominical, nosso café em comunhão, culto pela manhã. Convidamos vocês a estarem conosco, participando, às 8 horas da manhã já. A igreja estará aberta para um café especial com os irmãos. Então, venha participar, não esqueça de estar junto conosco. Domingo à noite, então, nosso culto da família. Sábado agora, às 4 horas, vai ter um trabalho que pertence à região dos jovens aqui, ali na beira-mar de São José. Trabalho evangelístico, bem especial. E você que deseja participar, que quer ir lá, convidado para estar lá também, participando, se envolvendo nesse trabalho evangelístico que os jovens do campo e da região aqui do Bela Vista vão fazer ali na beira-mar de São José. Então vá lá, participe deste apoio também aos nossos jovens. Amém? Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Vem cá, pastor Josemar, vem agradecer ao Senhor, e daí nós encerramos com a benção apostólica. Oremos. Pai, muito obrigado a Deus por esse estudo tão maravilhoso, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, ó Deus, aos nossos corações, Senhor. Sairemos daqui desse lugar cheios da Tua graça, cheio da Tua presença, Senhor, sabendo que o Teu Espírito, Senhor amado, verdadeiramente, Senhor, compartilhou essa palavra ao nosso coração. Pai, muito obrigado, porque queremos cada dia mais crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, ó Pai. Portanto, ó Deus, continua trabalhando em nossas vidas, operando em nossos corações, nos dando cada dia mais, Senhor, despertamento, Senhor, e o desejo de aprender mais e mais de Ti e da Tua palavra, Senhor. Continua usando o Teu Filho, meu Pai, na ministração desses estudos, e que cada vida que entrou por essas portas, Senhor, creio eu que vão sair daqui, Senhor, desejosos, meu Pai, de viver uma vida, Senhor amado, não somente por ouvir falar do Senhor, mas uma vida em que os olhos possam ver a grandeza, a glória, o poder, a soberania do nosso Deus, meu Pai, e estreitar o seu relacionamento com Ele. Pai, nós te adoramos, muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, e nós dizemos amém. Chamados para servir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Os irmãos da missão aí, já vamos descer ali para a nossa reunião, pastor Sidney, que está ali. E deste o existir, porque tu me desses o carinho e deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho